Boa noite a todos. Uma noite de muita paz, de muito amor, de muita serenidade a todos nós. Que o Mestre Jesus possa alcançar a todos nós, em nossos lares, nesta noite, depois de um árduo trabalho, onde todos nós já ganhamos com o suor do nosso rosto as dádivas do Pai. E nesse momento nos encontramos, já buscando trazer para dentro do nosso coração o silêncio, a confiança que somos filhos de um Pai que nos ama muito, a confiança que mais uma vez temos a oportunidade de estar em nome dEle, ainda que em nossos lares, que nós possamos, nesta noite, já buscar serenar os nossos corações, as nossas mentes, para que mais uma vez estejamos juntos. E assim eu digo boa noite a todos, muita paz, muita luz, que as bênçãos do Criador possa trazer a todos nós a infinita paz. Me chamo Miriam, sou voluntária da Fraternidade Espírita Amor e Luz, e hoje vamos juntos, em nome do Criador, compartilhar mais esse momento, onde como irmãos nos encontramos. E assim eu peço a todos que possam fechar os olhos, serenar a mente, o coração, sentindo a proteção desse momento. E com os olhos fechados, com a mente elevada, possamos cumprimentar o anjo mentor do nosso lar, esse amigo querido que vela pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família. E com ele possamos cumprimentar o mentor da nossa casa que dá a oportunidade de vivenciarmos o Evangelho de Jesus pelo seu aprendizado, pelos estudos, a nossa fraternidade espírita Amor e Luz. Que juntos possamos, pela permissão do nosso Pai, sentir o abraço do nosso anjo de guarda, esse irmão querido que tem caminhado conosco nessa encarnação. Agradecendo a ele mais uma vez por estar conosco, pois sabemos que esse irmão vela por nós, se alegra com as nossas alegrias, nos ampara diante das nossas angústias e sempre conosco, sustentando a nossa caminhada. Já vai nos permitindo ser abraçados por nossa mãezinha Maria, essa mãe de amor e bondade, que com os seus exemplos tem trazido aos nossos corações sentimentos de amor, paz, esperança. A ti entregamos, mãezinha, o nosso coração e clamamos que caminhe conosco, nos levando até o nosso meigo irmão Jesus, e que com ele possamos abrir ainda mais o nosso coração, recebendo as bênçãos que ele nos traz. Mestre Jesus, agradecidos somos por mais uma vez estarmos em seu nome. Agradecidos somos pela oportunidade que nos dá. E assim te pedimos, permite-nos contigo estar,
de joelhos em espírito, para que juntos possamos agradecer ao nosso Pai pela vida, pela nossa encarnação, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família, por todas as oportunidades que temos na nossa caminhada. Pai querido, mais uma vez te pedimos, abençoa-nos os propósitos, os ideais. Auxilia-nos para que possamos ser testemunhos do seu amor. Permite que nossa mente e o nosso coração ligado a ti possa dar mais uma vez o testemunho do seu amor. E assim pedindo permissão para iniciarmos esse nosso evangelho, humilde, mas com todo o coração. Dizemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita sempre a tua vontade, seja ela na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as dívidas, e nos ensina a perdoar aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixa, Pai, cair diante das nossas provações, nos fortalecendo contra o mal. Graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Para mim sempre é uma alegria estar nessa casa, ainda que nesse momento virtualmente, mas me sinto filha dessa casa, Fraternidade Espírita, Amor e Luz, na cidade de Salto, onde me dá mais uma vez a oportunidade de celebrar com muita alegria esse Evangelho de Jesus, primeiramente no meu próprio coração, porque fala-se, né, que aquele que fala é o primeiro que escuta. Então eu peço a Jesus nessa noite, peço ao meu mentor e a todos os amigos espirituais que trabalham nessa seara de amor, que possam sustentar os meus pensamentos, possam sustentar a minha fala, permitindo que o meu coração, liberto pelo amor do Cristo Jesus, fale de amor. E hoje, mais uma vez, nós vamos partilhar esse evangelho que tem trazido tanta alegria, tanta oportunidade de renovação para os nossos corações. Vamos partilhá-lo. E hoje o evangelho dessa noite vai falar das bem-aventuranças. Em especial, nós vamos falar a respeito de bem-aventurados os brandos e pacíficos. Esse evangelho, gente, é um evangelho como outros, né, que têm sido feitos, que vai sempre trazendo um pouquinho mais de clareza para a nossa caminhada. Jesus, quando proclamou esse sermão do monte, porque essa bem-aventurança é uma das bem-aventuranças proclamada num dia onde Jesus se reunia com muitas pessoas que naquele momento descrentes, desesperançados, entristecidos, mas com um coração extremamente aberto, na sua grande maioria, aos ensinos de Jesus. Jesus, nessa época, ele caminhava, levando sempre, através do seu exemplo, força para que as pessoas, naquele momento, buscassem a renovação, buscassem se olhar mais, se observar mais. Uma coisa que ele vem fazendo conosco, né? Há tantos milênios, tentando fazer com que nós tenhamos coragem de olhar para dentro de nós mesmos, observar o que ainda nós precisamos transformar, perceber que o outro, ele vai mudar a hora que ele quiser, mas nesse momento é o meu momento de mudança, é o meu momento de me entregar a Deus, me entregar a Jesus, abrindo o meu coração para coisas novas, em especial nesse momento onde
essa pandemia do coronavírus, que muita gente toma, né, como uma coisa avassaladora. Mas a gente vai lembrando que Jesus, em tudo, ele usa como ferramenta para o nosso crescimento. A gente vai percebendo, né, quantas vezes cai aquele temporal imenso, destrói tudo, a natureza se curva diante da força das águas, da força do vento. Mas no momento seguinte, no dia seguinte, nós vamos passando pela mesma mata que foi açoitada, pelo mesmo rio que transbordou, pelos animais que assustados se encurralavam. Nós vamos vendo a renovação, a brandura de tudo, e a gente vê a mata mais verde, o céu mais azul, os animais mais felizes, porque o pasto onde eles tiram o alimento diário está mais verdinho, mais fértil. Então é essa a nossa vida, essa é a pandemia que a natureza traz muitas vezes, é o momento da nossa renovação, a nossa reflexão. Ela vai passar, como tudo passa, mas como eu vou sair de tudo isso? Esse é o momento da minha reflexão. E Jesus, ele tem feito isso na nossa existência, como eu falei, naquele momento no Sermão do Monte, através das bem-aventuranças, ele traz um roteiro de nosso crescimento. Ele fala de humildade, ele fala de misericórdia, ele fala de pureza. Ele traz vários assuntos para que a gente vá se elevando cada vez mais moralmente. Que nós vamos olhando para dentro de nós, vendo que ainda há coisas para serem consertadas. E isso só depende de nós. E nesse momento, com a permissão dele, nós vamos falar então a respeito dos bem-aventurados, os brandos e pacíficos. E nesse trecho, ele, como eu falei a vocês, o roteiro dele nesse evangelho, ele vai falar das injúrias, da violência. Nós vamos falar na instrução dos espíritos a respeito da afabilidade e da doçura, né? As ferramentas que a gente tem para contrapor a violência e a injúria. Ele vem falando de paciência, ele vem falando de obediência, ele vem falando de resignação. E ele vem nos mostrar, nesse capítulo, aonde a cólera pode nos levar se nós não a dominarmos. Então é um momento onde nós vamos usar 2 trechinhos do Evangelho de Mateus para fazer a nossa reflexão da noite. E o primeiro deles é: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Esse trecho está contido no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 5. E o outro trecho é: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também está no Evangelho de Mateus, no próprio capítulo 5, versículo 9. E nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um trechinho a mais para que nós possamos refletir mais um pedacinho. Porque Jesus, eu falo a vocês, ele não perde oportunidade de ensinamento. Então, é falado assim: sabeis que foi dito aos antigos, não matarás, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenação pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenação ao fogo do inferno. Então aí nós vamos falar de vários assuntos só com esse trechinho aqui, porque a gente vem percebendo que até então tudo se podia, né? Antes de Jesus, antes mesmo, era permitido, mata-se, faça o que quiser, sem nenhum critério, sem nenhum respeito,
sem nenhuma consideração. A nossa história tem vários trechos antes mesmo de Jesus. Nossa humanidade era uma humanidade tão sem controle, né, que Moisés, bem antes do advento do Cristo Jesus, ele já veio trazendo algumas leis que dessem um pouco de freio para nós como humanidade. Então ele já falava a respeito, né, nos 10 mandamentos, entre eles, né, não matarás, não roubarás, vários ensinamentos, várias leis ele trouxe nesse momento. Porque até então se matava, como eu disse, sem medida. Depois de Moisés, não, né? Depois de Moisés já não podia matar. Mas, se houvesse motivo, podia. Então, ainda era uma lei de talhão, né? Toma lá, dá cá. Se você me faz, eu posso revidar. E Jesus vem falando para a gente que não é assim, não. Que se a gente ferir, a gente vai ser ferido. Então, para que a gente começasse a atentar para leis que são universais, são leis divinas, e entre essas a lei de ação e reação. E nesse momento ele fala, né, aqui em vários momentos, que quem ferir o outro, quem matará, merecerá condenação pelo juízo. E a gente fica pensando, que juízo é esse, né? Então a gente reflete, nós temos o nosso próprio juízo, a nossa consciência é o nosso pior e maior juiz. Porque tudo que nós fazemos fica ali pincelando na nossa cabeça todo dia, tudo que a gente faz de certo ou errado leva-nos muitas vezes, principalmente pelo erro, ao incômodo. Então fica cutucando a nossa mente, né? Então nós somos juiz de nós mesmos. Então quando nós cometemos um ato errado, nós nos sentimos devedores e a cobrança vem. Então Jesus já nos alerta sobre isso. Aí ele fala além, né? Que aquele que falar a seu irmão, raca. Outro momento que Jesus ele era especial. Ele não deixava dúvida no que ele falava. Raca era um termo muito usado nessa época, usado para pessoas de má índole, pessoas de má conduta. E quando se pronunciava essa palavra, se pronunciava com pejo, as pessoas viravam a cabeça e cuspiam no chão. Então não era só um ato que ele falava de um sentimento, de uma intenção que vai muito além dos nossos atos. Então aqui ele chama novamente nossa atenção, que não basta eu não fazer com os braços, não basta eu atingir o meu irmão, de qualquer forma que seja, pelas minhas ações, pelos meus pensamentos, pelas minhas intenções, também eu vou ser chamado ao juízo. Então, Jesus veio trazendo para a gente esses conceitos, para que a gente atente realmente para as nossas ações, que vai dentro do nosso coração. E quando ele vem falando, né, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão ou herdarão a terra. Ele já vem falando para nós, né, alegres, felizes os que são brandos, os que são mansos, porque possuirão ou herdarão a terra. Aqui é uma outra chamada, porque ele fala possuirão a terra e não serão possuídos pela terra. Para que novamente a gente atente para o fato de que nós vamos precisar eternamente da matéria para nosso crescimento e evolução. Mas como eu venho me apropriando, como eu venho me utilizando da matéria que me é dada para que eu cresça, para que eu evolua. Será que eu estou me deixando dominar por ela? Será que eu estou sendo ganancioso, não tenho paz com nada, não consigo ver alegria, ver gratidão naquilo que eu tenho hoje? Porque sempre eu quero mais, porque sempre eu quero mais, porque eu sempre preciso de mais. Eu acabo sendo possuído pela Terra nesse momento, eu venho falando da nossa materialidade, do nosso planeta Terra, eu sou possuído por isso e não vivo o meu presente, não vivo o meu dia.
Então Jesus faz um alerta muito grande para nós nesse sentido. E aí ele leva, né, a gente a refletir, então, quem vai herdar a terra? Nós todos somos convidados, porque quando ele fala assim, é um convite claro para o nosso coração. Mas será que eu estou pronto para herdar a terra? E aí agora nós vamos entrar na nossa análise, né? Na nossa conversa. Então a gente sabe que o planeta Terra é um planeta onde a gente está tendo a oportunidade de caminhar, se renovar todo dia pelas oportunidades, pelas situações que são trazidas, pelas graças meio que o Pai nos fornece diariamente. O planeta Terra é ainda em início de regeneração, mas ainda está numa condição de planeta de expiação e prova. Então, quando nós aportamos no planeta lá atrás, né, encarnamos aqui no planeta Terra, pensa comigo, o planeta era um planeta totalmente hostil, era aquele tempo da pedra lascada, né, onde os dinossauros, onde os homens da caverna existiam. Então, lá atrás, nós tivemos que desenvolver instintos para nossa sobrevivência. Tudo nós conseguíamos à força, tudo era a base da briga, da agressão. Nós tínhamos que nos preservar, tanto a nós como nossa família, né? Então, nós acabamos, como eu falei, adquirindo instintos de agressividade, né? De sempre conquistar as coisas através da nossa força bruta. E Jesus traz um novo momento na nossa história, né? Ele traz um novo momento para a nossa humanidade terrena. Ele vem trazendo pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos, a necessidade de a gente observar que esses instintos não eram mais necessários para nós, porque havia havido a evolução em nós mesmos e no planeta. Então, tudo vai melhorando, tudo vai acontecendo de uma forma que a gente não precisa mais usar ferro e fogo para ter as nossas conquistas, né? Então, ele vem nos pedindo nesse momento que nós extirpamos do nosso convívio, do nosso ser, do nosso íntimo, esses sentimentos agressivos, esses sentimentos violentos. E ele, a todo momento, ele vem nos mostrando que a evolução está acontecendo. A evolução, o homem, o planeta, como eu falei, evolui. Então, a cada momento é necessário a mudança da nossa postura, a mudança dos nossos valores. Como eu falei, lá no tempo de Moisés, se matava se houvesse um motivo. Passou esse tempo, Jesus nos trouxe a consciência que já não era mais necessário. Nós passamos aí por períodos, né, que nós vivemos a escravidão. A gente vai percebendo, isso é um ato violento. Nós já fomos convidados a sair desse momento. Então, a cada passo, nós estamos vendo, ainda que alguns levem dentro de si esses instintos mais aflorados, a grande maioria do planeta já consegue ter essa percepção. Ela já consegue perceber que o outro, como eu, tem os mesmos direitos, que o outro, como eu, merece o respeito. Então, vai havendo essa mudança necessária para que nós continuemos nesse planeta, né? O recado de Jesus, os ensinos dele, são muito claros, porque eles nos falam que se nós continuarmos violentos, nós não teremos mais lugar nesse planeta. Como eu falei a vocês, nós estamos saindo da fase da expiação e prova para que nós passemos para um estágio de regeneração. Já estamos nesse processo. Então, o planeta transformando, o planeta não vai mais tolerar, não vai mais permitir que seres vivenciando dentro dele continuem na violência. Então, a tendência do planeta é evoluir porque nós evoluímos.
Então, a gente vai caminhando lado a lado. Essa nossa casa, esse planeta Terra, que foi destinado ao homem possuir, precisa ser cuidado. Esse planeta Terra foi criado com uma única lei, com um único fluido, que é o fluido com a lei do amor. Sendo assim, ele não comporta que nós emanemos, né, diariamente agressividade, intolerância. Ele pede que nós, como humanidade, vamos nos renovando aos exemplos de Jesus, às mudanças. Nós não podemos mais olhar o vizinho porque o vizinho grita, porque o vizinho berra, porque o vizinho briga. Nós vamos fazer igual. Não, porque a gente já entende que Jesus é o meu mestre, é o meu modelo. E é nele que eu devo pautar as minhas atitudes. É nele que eu devo buscar o exemplo de renovação. E os exemplos dele, os ensinamentos dele, a todos os momentos, foram de paz, foram de brandura, foram de mansidão, ainda que em momentos que, se nós formos pensar, a gente podia realmente ter revidado de uma forma mais brusca. E ele não o fez. E quando o fez, que ainda é controverso, ele fez zelando pelo patrimônio maior, que foi naquele tempo que dizem, né, que ele chegou na frente do templo, tirou o cordão, o chicote e bateu, quebrou tudo que ali existia. Nesse momento, se existiu, ele defendia, ele zelava pela casa do Pai. Então, se isso existiu, porque para mim isso é muito controverso, se existiu foi, como eu falei, em prol do bem maior. Que a casa do Pai, onde a paz, onde a mansidão, onde a brandura, onde o amor reina, não deve existir realmente atos, ações que levem a denegrir essa imagem. Então, a gente vai pensando, né, que todos nós, se ainda tivermos condutas inferiores, já está na hora da gente rever, da gente mudar. E aí vocês falam para mim, mas Miriam, que condutas inferiores são essas? Né? As pessoas são tão boas. E realmente, como eu falei, as pessoas são muito boas. Mas ainda é muito interessante que nós vemos pessoas que lutam, que zelam por causas extremamente nobres. Mas muitos ainda são a favor da pena de morte, são a favor do aborto. Então é meio controverso isso, né? Outros ainda criticam a violência, né, da polícia, do governo, mas chegam dentro dos seus próprios lares como carrascos dos seus filhos, das suas esposas. E não só carrasco no matar, do bater, do agredir fisicamente, mas verbalmente, emocionalmente. Quantos ainda o fazem? Criticam o outro, mas esquecem de olhar para dentro de si mesmo as suas atitudes. Há ainda aqueles que dão conselho para todo mundo, né? Tenha calma, olhe, seja mais sereno, seja mais brando, seja manso, olhe o exemplo de Jesus, né? Mas bastou alguém pisar no calo, falar alguma coisa que ele não gosta, ele se desequilibra no mesmo momento. E toda aquela calma que ele pregava, toda aquela mansidão, como a gente fala, o verniz social, vai-se por terra, porque a mansidão não era do coração dele. Então a gente precisa atentar para isso também, que nós não podemos mais levar só esses sentimentos aparentemente, para que as pessoas achem que nós somos mansos, brandos, pacíficos. Porque na hora do testemunho, é isso que acontece nos nossos dias. Todos os dias nós somos colocados a vivenciar situações que realmente mostrem quem nós somos. E é nesses momentos que nós precisamos prestar atenção. Não com tristeza, não com mágoa, não com raiva de nós mesmos, porque nós temos que ser brandos conosco, a gente tem que ser amoroso conosco. Mas sim observando que ainda há mudanças a serem feitas.
Perfeição, gente, não se enganem. Se alguém achar que nesse momento de evolução existe perfeição, não existe. Nós estamos buscando essa perfeição. E o Pai nos conhece, ele sabe disso. Então, ele vai nos dando oportunidade constante. O que precisa acontecer é que nós tenhamos essa consciência e busquemos essa mudança, essa renovação com firmeza de propósito, elevando o nosso pensamento a Jesus, clamando a Ele que nos fortaleça através da prece, a ligação da autoobservação constante de como eu estou na minha caminhada. Não para o outro ver, mas para que eu mesmo me veja, para que eu me sinta em paz, para que eu sinta a brandura do meu coração e não fique sendo perseguido pelo meu próprio juízo. Então, esse é o ensinamento que Jesus nos traz. E ele também vem falando para a gente que aqui na Terra, todos nós, tanto encarnados como desencarnados, precisamos, gente, atentar para o que nós levamos dentro do coração. Esse sentimento de violência tem causado tantas atribulações às famílias. Hoje mesmo vocês veem, ligam a televisão, quantos casos das pessoas que estão ali em casa por conta da pandemia, se agredindo verbalmente, se agredindo pelas ações, transgredindo, passando a linha do respeito, violentando-se uns aos outros, por conta desse sentimento agressivo no coração. E vai chegar um tempo que Jesus mesmo falava, né, que nós vamos ter a seleção onde aqueles peixes mais viçosos, né, mais trabalhados, que conseguiram ter essa compreensão e foram se mudando, vão para um cesto. Aqueles que ainda não conseguiram continuam se permitindo as barbáries da violência, da agressão, das injúrias, esses vão para um outro cesto. E o que quer dizer isso para nós? Quando o Jesus traz para nós todos, né, há muitas moradas na casa de meu Pai. E todas elas, pela misericórdia de Deus, vai servir para cada um de nós continuar o processo evolutivo. Nós saímos de um mundo primitivo, tenho certeza que a gente vem de lá, estamos nessa fase do nosso planeta de expiação e prova, onde nós todos estamos buscando a melhoria, a nossa renovação pelos exemplos de Jesus. Estamos galgando, né, almejando aí um degrau a mais para um planeta de regeneração, que é o nosso planeta Terra, continuar habitando esse planeta. Mas se a gente não conseguir fazer isso, gente, Deus não vai deixar de nos amar, muito pelo contrário, Ele vai continuar nos amando muito, mas vai dar-nos oportunidade para voltar ou para continuar passando por esse planeta de expiação e prova, onde as dores, onde a maldade, onde esse momento de desequilíbrio vai continuar acontecendo. Então, para que lugar eu quero ir? Para que cesto eu quero ir? Eu quero passar para um planeta, para um lugar, uma casa onde a paz, onde o amor, ainda que exista ainda os desequilíbrios, mas não de uma forma tão intensa, mais serena, mais harmoniosa. Ou quero continuar vivendo numa casa atribulada, cheia de agressões, violências. É o meu momento de escolha. Eu escolho ir para uma casa melhor. E vocês? O que vocês vão escolher? E nessa forma nós vamos possuir a Terra, pela mansidão, porque nós, continuando a acompanhar a evolução do planeta, também buscando a nossa regeneração, vai ser nos permitido viver, continuar o nosso processo de progresso e evolução nesse planeta ainda. Então é escolha minha, é escolha sua. E Jesus ainda vai além, porque ele nesse mesmo trecho, nessa mesma bem-aventurança, ele fala para a gente assim, nesse mesmo momento: bem-aventurados os que são pacíficos,
porque serão chamados filhos de Deus. Nesse momento, Jesus deixa muito claro para nós que não é só necessário eu abrandar o meu coração. Eu tenho necessidade de trazer a mansidão, a paz, o equilíbrio para o meu coração. Mas é muito necessário, gente, que eu haja, que além de eu trazer a paz para o meu coração, que eu consiga também ser um pacificador, ou seja, caminhar, ao contrário de jogar gasolina quando eu perceber um incêndio, eu já ter condição de jogar uma água. O que quer dizer isso, Miriam? Que eu, estando manso, estando brando de coração, com toda sinceridade, quando eu chegar num lugar onde houver uma discórdia, onde houver algum tipo de maledicência, de situações injuriosas, eu não vou viver aquele momento e alimentar. Muito pelo contrário, eu vou ter força para entrar naquele lugar e levar a mansidão, levar a brandura, levar a consciência, não com ferro, não com a espada, mas com amor. Então Jesus busca o meu coração, busca o seu coração, busca o nosso coração, para que nós possamos ser propagadores da ciência da paz. Que nós sejamos, levemos, a paciência, a resignação a todos os locais por onde nós passarmos. Então, que nós consigamos, todos, a cada passo que nós demos, refletir o nosso próprio íntimo, o nosso próprio coração e falar a todo momento como eu estou, o que eu estou levando, qual é o alimento que eu levo quando eu saio do meu quarto íntimo. Jesus, ele nos abraça a todo momento para nos fortalecer, para que nós vençamos esse homem que ainda é tão violento, é tão incompassivo. Ele nos abraça, nos fortalecendo para que cada um, ao seu modo, ao seu tempo, se fortaleça nele e faça diferente, deixando o homem velho, o homem ainda instintivo, adormecer e assim ser substituído pelo homem novo, o homem com sentimentos nobres. Volto a falar, perfeição não existe. Não vamos sonhar com isso, porque isso não vai acontecer de um dia para a noite. Mas é necessário que nós saibamos começar a subir a escada, começar a subir os degraus da nossa evolução, com amor, com Jesus. E era isso que eu tinha para trazer, para compartilhar com vocês hoje, que vai no meu coração. Que esse momento seja para todos nós de muita paz, muita harmonia para a nossa reflexão. E assim eu deixo o meu abraço carinhoso, imensamente grata a Deus, a Jesus pela oportunidade, a essa casa que me acolheu novamente, permitindo-me trabalhar em nome de Jesus. Que a paz, que a luz, que a misericórdia do Pai nos envolva nesse momento, envolva a nossa família, permitindo que o nosso lar seja sempre um cadinho de amor, de esperança e paz. E dessa forma eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus, a espiritualidade amiga que estiver conosco, pedindo permissão para encerrar esse nosso momento com toda a gratidão, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos. Paz, amor e muita luz.